Minhas irmãs, hoje eu fiz um pirão de aipim com um pouquinho de carne do sol já. Tudo feita na hora. Olha só que comida maravilhosa. Olha o pirão. Coisa mais linda. Meu Deus, que delícia, gente. Perdão aí, viu? Que eu sei que vocês ficam com água na boca. Mas realmente tá muito, muito gostoso. E desculpa que eu não botei nas vasilhinhas tudo certinho, porque a gente tava trabalhando. Eu fiz essa comida numa carreira, minha irmã. Correndo pra ficar tudo pronto. Tá todo mundo aqui azul de fome. Olha só que gostoso. Você também pode fazer sua carne, caiu. Você também pode fazer sua carne de sol. Isso aqui é do aipim. Minha gente, é muito gostoso. Deus abençoe.